o Eren sobre espiritualidade, mas ele me deixou falando sozinho. Eu vou falar sobre o karma adquirido por conta do caminho que ele escolheu nos momentos finais da história, mas primeiro me acompanhe na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação nesse mundo e sermos merecedores de encarnarmos em lugares mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Antes de começar, esse vídeo tem um spoiler ou outro, ok? Bom, acreditar que o protagonista está sempre 100% certo das suas atitudes é uma fé cega. Sempre que você for assistir alguma coisa, dá várias coisas que você poderia analisar dentro do ponto de vista espiritual, considere sempre algum desses pontos. Qual é o nível evolutivo daquela humanidade, se são pessoas amorosas ou pessoas primitivas? Segundo, qual é a frequência do mundo em que se passa aquela história? É um lugar fraterno ou atrasado? Terceiro, os personagens principais vibram em qual frequência? Eles só atacam quando precisam? Eles são armamentistas? E por aí vai. O Eren tem o mesmo dilema do Itachi, onde que por uma questão de ação e reação, os atos cometidos contra as leis de Deus voltam contra si mesmo. Plantou, tem que colher. No reino de Deus, não tem desculpa de que os fins justificam os meios. A diferença é que o Itachi, na primeira oportunidade, ele agiu para reparar o que estava acontecendo de errado. Então, tem mais chances do Itachi ter reparado as faltas que ele cometeu por ter mais ajudado a poupar as vidas na guerra do que as que ele ceifou lá no clã Uchiha. O bem que você faz sem esperar nada em troca anula o mal feito. O karma vira dharma. Já no caso do Eren é exatamente o inverso. O Eren ele vibra na mesma frequência do código de Talião. O código de Talião é o antigo olho por olho e dente por dente, o que é totalmente o oposto do que Jesus ensinou. Aquele Eren do começo com o Eren dos momentos finais da história, eles vibram em frequências totalmente diferentes. E, na minha opinião, foi aquele momento em que ele estava com o resto dos outros personagens na praia, apontando para o horizonte. Se eu não me engano, era o final da terceira temporada, não é? Ali, o que eu acho que aconteceu foi onde a frequência dele começou a abaixar para ele decidir atacar Marley. E conforme a frequência dele foi abaixando cada vez mais, foi acontecendo um ato pior do que o outro. E por quê? Do ponto de vista espiritual, até da própria física, você atrai o que você vibra. Até porque as leis da física se ramificam das leis de Deus. Seria muito improvável se o Armin fizesse as coisas que o Eren fez se estivesse no lugar dele, justamente porque é visível o nível do quantum energético que os dois apresentam, ainda que seja na realidade em que se passa o anime. E isso é justamente a prova de que o ouro não se contamina pelo ambiente. Se você é luz, quem habita o seu redor, ou independente de como esteja o ambiente em que você se encontra, seja sua casa ou trabalho, se você é luz, você não se contamina. Afinal, como eu falei, tudo é frequência e frequência é afinidade. Óbvio que você pode mudar a frequência que você vibra e mudar do vinho para a água de um dia para o outro, basta querer. E claro que o Renner é o melhor exemplo disso. Ele é o exemplo que em uma única encarnação você muda a sua visão de ver o mundo e começa a se afinizar com a espiritualidade de luz. Materialmente falando, seria ir para o lado dos mocinhos. Sabe aquela cena do Eren falando mentalmente na cabeça das pessoas? Aquilo é tão ruim quanto os civis que ele pisoteou no centro de Marley.
Induzir alguém que está num determinado caminho e é desviado gera um karma horrível. E como ele já estava com a vibração muito baixa, o que acontece quando você está nessa frequência? Em milésimos de segundo, espíritos menos evoluídos grudam em você, justamente pela sintonia. Então, quando ele fica falando Tatakai no ouvido dos outros, não é só o Eren que está ali, são espíritos e mais espíritos ali com tudo com a mesma afinidade, tudo não querendo progresso. E essa lavagem cerebral ocorre direto pela TV, pelo celular, com pessoas induzindo a outras por lavagem cerebral para doar dinheiro para elas. Eles estão falando Tatakai no celular e na TV, e pelas pessoas estarem na mesma sintonia, são ludibriadas por pessoas que estão em companhias de espíritos trevosos. Por exemplo, você realmente acha que em mundos muito evoluídos como Júpiter, Aldebaran, Sirius, se lá tem Big Brother? Não tem. Tudo questão de afinidade energética. E quando eu disse que os espíritos já estavam ali no ouvido do Eren, induzindo ele a agir com aquela conduta, na verdade, acho que bem antes disso já aconteceu, desde lá da praia. A partir do momento que ele abaixou a frequência, assim que a gente abaixa a frequência, já sintonizou. Então acho que desde lá da praia ele já vem sendo intuído. Eu não li o final do mangá, mas eu só vi aquela última foto da pomba com a cara dele. Espiritualmente falando, é impossível de acontecer aquilo com uma pessoa, porque o espírito não retroage na escala evolutiva. Quando o nosso espírito é criado, ou direto por Deus ou por outro espírito de alta hierarquia, então nós começamos a nossa evolução no reino mineral, depois vegetal, depois animal, depois elemental da natureza, que faz parte do reino animal. Aí vem o reino hominal, que é onde estamos, e depois entramos no reino angelical, e depois por aí vai, não para, evolução infinita. O máximo que poderia acontecer realmente com o Eren seria virar um ovoide após o desencarne dele, porque com a morte do corpo físico, a sua consciência te cobra tanto pelos atos que você cometeu que você entra no monoideísmo, entra numa única ideia de culpa. E essa única ideia de culpa é tão baixa que essa frequência faz com que isso comece a despedaçar o seu corpo espiritual, te reduzindo a um ovoide, que é tipo uma lesma se arrastando pelo chão. Mas não uma pomba, como foi o caso do Eren. Beleza? Me acompanha na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e fiquem com Deus.